Olá, galera! Vamos começar agora um vídeo sobre arquivologia. As questões são todas voltadas para o CESP, né? São todas do CESP e do MPU, tá? São exatamente questões do órgão MPU organizadas pelo CESP. E são questões de 2013 e 2010. Foram os últimos concursos aí, né? Então vamos nessa. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Wilka Paiva e você está aqui no Foco no Concurso. Vem junto comigo. Galera, é uma revisão, tá? Então a gente vai ser um pouquinho rápido. Vamos lá. Julgue os itens relativos à arquivologia. Correspondência oficial em cujo envelope haja indicação particular. Indicação de particular, né, não deve ser aberta, mesmo que trate de assunto específico das atividades da instituição destinada. E aí? O que você acha? Uma correspondência oficial de particular, mesmo tendo assuntos específicos de atividades da instituição destinatária, você que está lá no protocolo, você pode abrir esse documento? Certo que não, né? Você não pode abrir. Então a questão está correta, porque ela diz que a correspondência oficial em cujo envelope haja indicação de particular, ela não, olha aqui, ó, ela não deve ser aberta de maneira alguma. Não deve ser aberta, tá bom? Isso tudo acontece, ó, no protocolo, né? No momento aí de utilização dos documentos. E aí tem relação com a rotina de protocolo na atividade do recebimento, tá? O protocolo tem lá suas atividades e aí na de recebimento ele vai receber essas correspondências, óbvio, que faz a separação, esse recebimento aí, esse momento, o servidor lá do protocolo, ele vai fazer essa separação dos documentos oficiais e particulares, tá? Os oficiais têm uma destinação aí quanto à natureza desses documentos, que eles podem ser ostensivos e sigilosos, tá? E os particulares, eles não devem ser abertos e deverão ser encaminhados diretamente aos destinatários. Então, assim, você vai receber lá no protocolo, tá lá, recebi. Esse, aí você vai lá, esse é ostensivo, esse é sigiloso e esse é particular. O que você faz primeiro? Após aí você vai separar, né? Após essa separação, os documentos particulares devem ser enviados imediatamente aí aos seus destinatários e depois de enviados particulares, vai ser enviado os sigilosos, que também não podem ser abertos, e aí depois, sim, a pessoa vai abrir os ostensivos. Ostensivos são aqueles documentos que podem ser abertos ao público, né? Que todo mundo pode ler, assim, ele lá pode abrir, não é sigiloso, tá? E aí ele vai abrir esse ostensivo e vai analisar e enviá-los para cada setor, correspondente aí a cada assunto. Beleza? Entenderam? Então é isso. Vamos nessa. 2. A significação orgânica entre os documentos é característica fundamental dos arquivos, de modo que um documento destacado de seu conjunto pode perder o valor. O que você acha? Que a significação orgânica entre os documentos é característica fundamental dos arquivos? De modo que um documento, o que você acha que um documento destacado de seu conjunto, ele perde o valor? Sim, né? Perde sim. Por que ele perde? Aqui, a significação orgânica entre os documentos, ela significa que eles têm relação com outro documento e não com a organização. Às vezes acontece de vir na prova isso, tá? Que a significação orgânica tem a ver com com a organização, tá? Mas não, ele tem essa ligação com outro documento e ele não pode ser separado porque ele realmente vai perder o seu valor, tá? Pode-se dizer também caráter orgânico, né?
Aí você pode falar que o caráter orgânico do documento, ele se liga a outro documento e não a instituição, tá? E não a organização. Então você jamais pode separar um documento do seu conjunto lá, do seu grupo, porque ele vai perder o valor. Ele sozinho, o que adianta, né? Não tem valor algum. Sem contar também que tem os princípios, né, galera? Não tá aqui na questão, mas é bom você dar uma olhadinha nos princípios aí dos documentos. 3. Compete ao Arquivo Nacional definir as normas gerais e estabelecer as diretrizes para o Sistema Nacional de Arquivos, bem como promover o interrelacionamento de arquivos públicos e privados. Aqui já é um pouquinho mais chato, mas e aí? Isso é competência do Arquivo Nacional? Errado, é do CONARC, tá? Não é do Arquivo Nacional, é exatamente do CONARC. Você encontra isso na Lei 8.159 de 91, no artigo 18, que diz o seguinte: compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda e acompanhar e implementar a Política Nacional de Arquivos. Então, falou em acompanhar, implementar a política, né, faz a guarda aí de documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo. Isso sim é uma competência do Arquivo Nacional. Lá na questão tá errado, porque é no CONARC, e aí essa competência do CONARC está nesse decreto aqui, ó, 4.073, no artigo 1º. O Conselho Nacional, no artigo 2º, na verdade, tá? Eu trouxe aqui o primeiro para a gente entender mais um pouco. O Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, órgão colegiado vinculado ao Arquivo Nacional, criado pelo artigo tananã, tá aí, tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, bem como exercer orientação normativa visando a gestão documental e a proteção especial aos documentos de arquivo. Então, gestão documental também é do CONARC. E aí tem aqui, compete ao CONARC. Dentre várias outras, é óbvio, eu trouxe aqui, estão na questão. Estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos. Olha aqui, estabelecer diretrizes para o Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR. É tudo ligado, tá? CONARC, Arquivo Nacional e SINAR. Visando a gestão, a preservação e ao acesso dos documentos de arquivo. E o inciso 2, promover o interrelacionamento de arquivos públicos e privados com vistas ao intercâmbio e à integração sistêmica das atividades arquivísticas. Beleza? Então essa é uma atribuição do CONARC. Tudo bem? Vamos embora. 4. Acerca de conceitos fundamentais de arquivologia, julgue os itens a seguir. Um arquivo documental tem por objetivo servir como prova ou testemunho da ação de pessoas jurídicas ou físicas. E aí, o arquivo tem o objetivo de servir como prova ou testemunho? Sim. Tem sim. E aí, eu trouxe isso aqui para vocês, ó, na mesma lei lá, onde fala do Arquivo Nacional, eu trouxe aqui no artigo 1º, que fala que é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. O artigo 2º, consideram-se arquivos, para os fins desta lei, os conjuntos de documentos, aqui já traz, né, a definição para você. A confirmação da nossa resposta está aqui no artigo 1º, tá? Que é a gestão documental e a proteção de documentos, né, como instrumento de apoio à cultura, tal, e como elementos de prova e informação. Então, o arquivo, sim, documental, ele
serve sim como testemunho ou prova. O original, tá? Pelo amor de Deus, a cópia nunca. A não ser que seja microfilmagem. A cópia de microfilmagem, ela sim tem valor jurídico. Agora, uma cópia comum, uma digitalização, Deus me livre, não tem. E aí aqui a definição de arquivo. Os arquivos, né? São conjuntos o conjunto, né, de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Beleza? Vamos nessa. 5. A análise e a avaliação dos documentos para o estabelecimento dos prazos de guarda fazem parte da fase de destinação. Ai, meu Deus, Wilka, pelo amor de Deus. Deu tilt. Vamos ler de novo. A análise e a avaliação, olha aí. Análise e a avaliação dos documentos para o estabelecimento dos prazos de guarda, olha bem, fazem parte da fase de destinação. O que você acha? Para ter a destinação, você analisa e avalia. Vamos ver? Certinho, tá? E aí eu trouxe aqui, ó, fases da gestão de documentos. É o que tem a ver a questão. Então aí temos 4 fases, né? É o famoso PUAD, tá? Isso aqui eu não trouxe referência, mas em todas as apostilas que você encontrar aí sobre arquivologia vai ter isso aí, tá? PUAD, né? Produção, utilização, avaliação e destinação, tá? Essa parte de avaliação, a avaliação e a destinação, elas são ligadas diretamente à tabela de temporariedade, tá? Essa tabela é onde é o que está aqui, ó. A destinação determina o prazo de guarda dos documentos, lá na tabela de temporariedade, nas fases corrente e intermediária, tá? Só existe tabela. A tabela ela vai contar o tempo dos arquivos, dos documentos, dos correntes e intermediários, tá? Permanente não, porque já vai estar lá. Então, essa tabela de temporariedade é bom que você conheça, tá? Cada documento vai ter um tempo, como se fosse de vida, né? Tempo útil na organização, e lá, passado aquele prazo, vai se definir, se ele vai se definir, né? Se ele vai ser permanente ou se ele vai ser eliminado. Então, é exatamente essa fase de destinação do documento. Tudo bem? Vamos embora. Aqui eu trouxe umas informações a mais, né? São fases básicas, de novo, eu trouxe aqui. Produção. Aqui mais aprofundado, aqui é da fonte do professor Renato Valentim, tá? Arquivologia para concursos. Renato, ó. Produção. Os documentos criados em razão das atividades específicas de um órgão, evitando-se dessa forma que sejam elaborados os não essenciais. Assim, diminui o valor a ser manuseado, facilitando o controle de massa documental, ou seja, evitar que sejam criados documentos desnecessários, tá? Então, na produção também tem que tomar esse cuidado de se evitar que sejam criados documentos desnecessários, cópias desnecessárias, ok? E aí vem a fase da utilização, que diz respeito ao fluxo documental, sendo importante conhecer o trâmite correto dos documentos, para se evitar a burocratização das atividades. Vamos utilizar de maneira consciente, fazer com que o fluxo não seja interrompido à toa, né? Destinação dos documentos, fase primordial, pois decide quais documentos a serem preservados ou eliminados permanentemente. Aí, a avaliação de um documento é feita através da análise e seleção do mesmo, com vistas à fixação de prazos para sua guarda ou eliminação, isso lá na tabela. Cria-se uma tabela de temporalidade,
contribuindo assim para a racionalização dos arquivos. A destinação é um conjunto de operações subsequentes à fase de avaliação, visando encaminhá-lo à guarda temporária, transferência ou permanente, que é o recolhimento, a eliminação ou a microfilmagem. Aquilo que eu te falei, que a microfilmagem, a cópia, ela tem valor jurídico, então ela substitui o original, tá? E aí, Renato Valentim, Arquivologia para concurso, tá? Essa informaçãozinha a mais que a gente vai precisar para as próximas questões. Vamos nessa. Na fase de produção de documentos, o arquivista deve evitar a duplicação e a emissão de vias desnecessárias, além de poder sugerir a criação ou extinção de modelos e formulários. E aí? Vimos isso, né? Na fase de produção, tá certinho. Evitar o número de cópias desnecessárias do documento, né? 7. A produção, uma das fases básicas da gestão de documentos, engloba as seguintes atividades de protocolo. E aí tem recebimento no protocolo, que é onde você faz aquela separação. Lá na primeira questão a gente falou disso. Tem a classificação, tem o registro, tem a distribuição e a tramitação dos documentos. Essas são as fases, as atividades do protocolo. E aí, a produção é uma das fases básicas da gestão de documentos? É uma das fases básicas, sim. Agora, ela engloba as seguintes atividades do protocolo? Não. Por que ela não engloba? Porque isso é na fase de utilização. É no momento que você vai estar utilizando, é que você começa esse momento aí de levar o protocolo, e aí o protocolo recebe, distribui, tramita, faz o controle do movimento. Isso tudo é na fase de utilização. Por isso que essa questão aqui está errada, tá? Guarda isso. 8. Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos. Respondeu? Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento. Respostinha correta, tá? É aquela mesma gestão lá que a gente viu da PUAD: produção, utilização, avaliação e destinação, tá? Porque cada um usa de um jeito aqui, ó. Isso tudo aqui tá na Lei 8.159, no artigo 3º. Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, que é na fase de utilização, só mudou o nome, o uso, né? Tramitação, uso, avaliação e arquivamento, tá? Grava isso também. Em fase corrente, sempre na fase corrente intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Tudo bem? Pode dizer que essa fase de gestão aí, essas operações, essa produção, uso, avaliação, não sei o que, dizer que é na fase permanente, na terceira idade, né? Que são 3 idades. E aí você vai dizer que tá errado, tá? É na fase corrente intermediária. 9. Dada a importância da preservação dos documentos que compõem o arquivo corrente de determinado setor de trabalho, recomenda-se o arquivamento desses documentos em local afastado do referido setor. Essa é boa, essa pega bastante. Olha aí, olha aqui, ó. Dada a importância da preservação dos documentos que compõem o arquivo corrente. O que é arquivo corrente? São os documentos muito utilizados, tá? De determinado setor de trabalho. E aí recomenda-se que o arquivo desses documentos
que são muito utilizados, sejam feitos em local afastado do referido setor. E aí? Vai aí, pela lógica. Se é muito utilizado, vai ficar afastado para dificultar a tua vida? Negativo. Negativo. Por quê? Os arquivos possuem 3 idades, que podem ser 3 fases. A primeira idade, a corrente, a segunda, a intermediária, e a terceira é a permanente. Tá? Na fase corrente, os arquivos são utilizados com frequência, podem ser guardados em arquivos setorial, que é descentralizado, cada setor tem o seu arquivo, ou central, centralizado. Então, os arquivos correntes, eles podem ser arquivados no arquivo setorial, né? Ou no arquivo central. E aí, isso aí diz respeito quanto à natureza, quanto à extensão desse arquivo, tá? Setorial ou central. Tudo bem? Isso tudo na fase corrente. A guarda do intermediário pode ser mais afastada do setor de trabalho, tá? Então, guarda isso. O que está sendo muito usado é guardado próximo de você. Também pode ser longe, mas o lógico é que seja mais próximo. O central pode até ser guardado também o intermediário, tá? Vamos nessa. 10. A ênfase ao valor primário é característica marcante dos documentos de um arquivo corrente. Sim, tá certo. Até aqui. Condição não verificada nas outras idades documentais. Tá certo isso? Tá errado. Porque o valor primário é característica marcante dos documentos de um arquivo corrente, tá certo. Mas não verificada nas outras idades documentais vai estar errado. Porque o valor primário tá lá o arquivo corrente e o arquivo intermediário. São 2 valores, primário e secundário, tá bom? O primário é arquivo corrente intermediário e o valor secundário vai estar o permanente, os arquivos permanentes, que são valores que possuem valores históricos, tá? Tem valor histórico. E o intermediário e o corrente tem o valor primário, que possui valor administrativo. Tudo beleza? Você já deve ter estudado, você está só relembrando aqui rapidinho, tá? Se você estiver gostando do vídeo, deixa o teu like aí, ok? Acho que a gente repetiu a 10, não repeti a 10. Eu repeti só o número. Vamos ver? Foi. Vamos lá. A função do arquivo intermediário é possibilitar o armazenamento de documentos que... Olha aí, arquivo intermediário possibilita o armazenamento de documentos que, embora usados com pouca frequência, devem ser mantidos por questões legais, fiscais, técnicas ou administrativas. O que você acha? Lembra dos valores. Lembra aí. Valor primário, aí você puxa 2 bracinhos, arquivo corrente e arquivo intermediário. Tem valor administrativo, serve ainda à administração. Tá bom? A função desses arquivos é servir à administração pública. Então a nossa questão aqui tá certíssima. Aí eu trouxe aqui rapidinho a fase primário e tem a fase permanente, que é o valor secundário. Tá? Só uma informaçãozinha que a gente já havia feito lá na outra. 11. O arquivo permanente é uma extensão do arquivo intermediário, tendo este último aqui, o intermediário, a única função de evitar a transferência prematura de documentos do arquivo corrente para o arquivo. Está tudo errado.
tudo errado. Primeiro que o arquivo permanente não é uma extensão do arquivo intermediário. Tem isso de extensão, uma extensão do outro. É em relação ao valor do arquivo, tá? Todo arquivo, ele vai nascer corrente. Ele nunca nasce permanente, assim. Ele nasce sempre corrente, porque é no momento da utilização, etc. Mas, assim, extensão, não. Não, extensão não, tá errado já. Tendo este último, que é essa fase, esse arquivo intermediário, a única função de evitar a transferência prematura de documentos do arquivo corrente quando o documento sai do arquivo corrente para o arquivo permanente, dá-se o nome de recolhimento. Por isso também tá errado, que não é transferência aí. Quando ele, grava bem, tem um arquivo corrente, o intermediário e o permanente. Bota aí, um abaixo do outro, anota aí. Aí faz puxa uma setinha assim, do corrente para o intermediário. Do corrente para o intermediário, dá-se o nome, a função disso aí é transferência, tá? Aí puxa outra setinha, do intermediário para o permanente. Isso chama-se de recolhimento, tá? E você também pode fazer outra setinha do corrente para o permanente, que também é recolhimento. Então, sempre que o arquivo sair de qualquer uma das fases para o arquivo permanente, ele vai ser recolhido, ele nunca vai ser transferido. Beleza? Beleza, então. Vamos nessa. Acabou! Acabamos, tá? Eu espero muito que você tenha gostado. Tudo bem? E deixa eu te relembrar só mais alguma coisa. Quanto à natureza do arquivo, né? Você sabe que a natureza do arquivo, ele pode ser especial, que tem relação ao suporte, ou especializado, tá? Que é em relação à matéria, ao assunto. Tudo bem? Então tem a natureza do arquivo e tem a natureza dos documentos, que é a natureza do assunto, né? Do documento, da informação. E aí a natureza do documento, ela vai poder ser ostensiva e sigilosa, vimos lá na primeira questão. E a natureza do arquivo, especial e especializada. Olha que o CESP vai querer te pegar nisso aí. Beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Fiz isso rapidinho ontem para poder postar hoje para vocês, para ainda dar tempo você dar aquele tapa aí na matéria, tá bom? E para quem já me conhece, já sabe que eu não sou professora, passo algumas informações que eu acho pertinentes a vocês, que pode gerar algumas dúvidas. Belezinha? Então tá aqui meu recado. Se você puder e quiser, ajude o canal, tá? Como fazer isso tá na descrição do vídeo, e a nossa frase que eu sempre trago ao final de cada vídeo. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Palavras sábias de Aristóteles, tá? Então, somos o que repetidamente fazemos. Então, vamos fazer sempre o bem, vamos fazer sempre o possível para tudo dar certo, tá bom? Não fique triste se você já fez o concurso, algum concurso, até agora e não passou, não fique triste. Avalie aí o teu desempenho e você vai perceber que você hoje sabe muito mais do que o dia que você foi fazer a tua prova, tá? E também saiba que o nervosismo atrapalha bastante. Cara, o nervosismo é o meu pior inimigo. É o meu pior inimigo. Eu tenho uma luta diária contra isso. No dia da prova eu fico tentando, eu mentalizo. Ai, aos poucos eu tô conseguindo me acalmar, mas é uma coisa que me afeta bastante. Eu acredito que afete muitas pessoas, tá? Tenta manter a calma. Eu sei que não é... Ah, Wilka tá falando isso, nem você mantém. Eu sei. É difícil pra caramba. Muito difícil. Mas eu tô te falando isso porque de repente você vai conseguir e aí você vai alcançar o teu sucesso mais rápido. Tudo beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa aí logo o teu joinha, tá? Deixa o teu comentário,
ok? Compartilhe o vídeo e se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e fique por dentro das novidades, tudo bem? Então, para você que vai fazer a prova do MPU, domingo agora, galera, boa sorte, vai com calma, tá? Tenham muito boa sorte. Fui!